Boa tarde, boa noite, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre a última etapa, o finalzinho ali da terceira semana e a quarta semana, tá? Só deixar claro para vocês que esse processo de neurulação ele ficou para o final ali, mas ele é muito importante, ele é importantíssimo e é provável que eu vá pedir até sobre a prova, o que ocorre ali na prova N3. Pessoal, então a terceira semana é um pouco longa, então eu resolvi tirar essa última parte, falar um pouco sobre os outros assuntos e juntar o finalzinho da terceira semana com a quarta, que é mais curtinha, tá? Mais curtinha não, os eventos são menos eventos, né, na quarta semana em comparação com a terceira. Então, na neurulação, à medida que a notocorda, que a gente viu na semana passada, que é aquela estrutura rígida, né, alongada, que atravessa o corpo, o corpo não, mas o embrião ali, né, se desenvolve, ela sinaliza para que a ectoderma, que é a parte, né, superior aqui em cima aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. A ectoderma, essa camada de células aqui, começa a se formar a medula espinal, futura medula espinal, o encéfalo, né, que é toda a parte do cérebro, cerebelo que está dentro da cabeça. E esse evento se chama neurulação. Então, o que é a neurulação? É a formação, tá? É o tecido do ectoderma começando a formar a medula e o encéfalo, é o início, né? É o primordial ali, né? Para o encéfalo e a medula. Especificamente, então, o ectoderma na linha medial, então ele vai estar nesse sentido aqui, tá? O ectoderma, essa região assim, ó, na linha medial. Aqui está cortado, então é nesse sentido aqui, ó. Como se eu estivesse atravessando algo nesse desenho aqui, nesse sentido. Se espessa e a placa neural, que é essa parte aqui, vai se espessar, né, em uma placa neural. Então o ectoderma vai ter um espessamento, formar a placa neural e se dobrar para dentro como um sulco neural. O sulco neural está aqui, ó. Ele vai formar esse sulco aqui. Então a placa neural ela vai se espessar, suas células se espessam e vão formar o sulco neural. Esse sulco aprofunda-se até o tubo neural, até o tubo neural, até virar um tubo neural oco e ser pinçado para dentro do corpo, daí entrar aqui. Então eles é uma camada de células normal que vão se espessar, vão se tornar mais espessas, né? Vai ter um dobramento e esse dobramento vai continuar até ele se despregar. Mais para frente a gente vê isso nas figuras, tá? Isso na neurulação. Então o fechamento do tubo neural começa no final da terceira semana, na região onde será o pescoço. Então ele se inicia ali mais ou menos um pouco entre a região medial e a parte do encéfalo, e depois ele vai se espalhando. Então ele começa onde vai ser o pescoço, depois vai para a direção craniana mais anterior e em direção caudal, que é onde vai ser a região posterior ali do futuro ser humano. E o fechamento completo só vai se iniciar no final da terceira semana. Então, ali vocês viram que tem o dobramento, né? Mas ali não termina esse chamado pinçar, né? Esse momento que há uma placa, ela se dobra e depois ela continua se dobrando até formar um tubinho, assim. Isso só termina no final da quarta semana. Então, é algo que tem motivo para estar aqui
né, sendo falado, né, da neurulação, que começa no final da terceira e termina no final da quarta semana, que a gente já vai entrar aqui na quarta. E a porção craniana desse tubo neural se transforma no encéfalo e o resto passa a ser a medula espinal. Então, tubo neural vai ser o quê? Encéfalo e medula espinal. É extremamente importante, tá? Se o tubo neural não se forma corretamente, a pessoa, tá, o embrião, o futuro feto, o futuro recém-nascido vai desenvolver problemas. Então esse momento aqui é extremamente cabal para o desenvolvimento embrionário. Continuando a neurulação aqui, as células da crista neural, que são essas verdes. Então a gente tem a placa neural, que já virou o sulco, já formou o sulco neural aqui. E logo abaixo a gente tem essas estruturinhas em verde aqui, ó, chamadas de crista neural, tá? Então a crista neural são puxadas para dentro do corpo, tá? Junto com o tubo neural invaginado. Então elas vão junto com ele, tá? E as células da crista neural são originárias das células ectodérmicas nas cristas laterais da prega neural e se situam na posição imediatamente externa ao tubo fechado. Então elas acompanham ali aquele movimento de fechamento do tubo. Então a crista neural forma as células nervosas sensoriais e algumas estruturas importantes. Então ela está intimamente, como o tubo neural ali vai dar origem ao encéfalo, à medula, logo adjacente a ela nós temos as cristas neurais. E a crista neural dá origem ao quê? A células nervosas sensoriais, tá? Então esses estão todos intimamente ligados com o sistema nervoso, tá? Para finalizar aqui a neurulação, então a capacidade de um grupo de células de influenciar a direção do desenvolvimento de outras células chama-se indução. A influência da notocorda na formação do tubo neural é um exemplo de indução. Então a gente tem deixa eu ver se eu acho uma figura aqui para a gente mostrar melhor como fica a situação da notocorda. Então a notocorda ela tá logo abaixo aqui, ó, em vermelho, e o tubo neural tá logo depois dele ali, mais dorsal. Então a notocorda ela causa uma indução no tubo neural, tá? Então a influência da notocorda e do tubo neural é um exemplo de indução. Então ela, como se ela puxasse, tá, para aquele tubo se dobrasse e desenvolvesse, para que a prega se continuasse sendo formada e desenvolvesse aquele tubo. Na verdade, a notocorda inicia uma relação em cadeia de induções que continuam por todo o desenvolvimento. Então, a notocorda influenciando aí no tubo em outros momentos. O distúrbio de qualquer um desses processos indutivos pode resultar em anomalias no desenvolvimento, tá? Então, se ocorrer algum distúrbio aqui, já temos uma anomalia, que é o impedimento desse fechamento. Isso causa sérios danos que é como, por exemplo, a espinha bífida. Quem já foi gestante sabe bem o que é essa preocupação. Atualmente, os genes e as moléculas que sinalizam esses eventos indutivos estão sendo identificados pela ciência. Olha que legal. Finalizando aqui a terceira semana. Então, no meio da continuando a terceira semana, no meio da terceira semana o mesoderma situa-se lateralmente à notocorda. Então a gente tem a notocorda aqui, ó, e o mesoderma logo lateral aqui em vermelho, e estende-se da posição craniana na posição caudal. Então isso aqui é um corte transversal. Então você imagina que a posição craniana está para lá e a caudal está para cá. No final dessa semana, o mesoderma se dividiu em 3 regiões. Uma das regiões são os somitos, que a gente vai falar
mais para frente. E o mesoderma intermediário são os segmentos que formam estruturas segmentadas do tubo externo. O mesoderma da placa lateral não é segmentado e está associado com o desenvolvimento dos órgãos do tubo interno. Então a gente tem os somitos, o mesoderma intermediário e o mesoderma da placa lateral, tá? Então, aqui nós temos os somitos, mesoderma intermediário e mesoderma da placa lateral. Entrando na quarta semana, tá? A quarta semana e a última semana do desenvolvimento embrionário, depois a gente começa o desenvolvimento fetal. Então, quando é, se você se perguntar, quando é um embrião, quando é um feto, é interessante vocês saberem disso, porque muitas vezes as pessoas usam isso como, usam esses dois termos como sinônimos, mas na verdade um é uma coisa, outro é outra, feto é uma coisa e embrião é outra, tá? Então, desde a fecundação lá do zigoto até o final dessa semana que nós vamos ver aqui, ele é apenas um embrião, tá? Vocês vão ver que ao final que daí que ele vai começar a ter um formato semelhante ao ser humano. Por enquanto são massas celulares e dobramentos e divisões, multiplicações celulares aqui e nada muito além disso. Diferenciações que levam a futuros tecidos, futuros órgãos. Então é tudo muito primordial até no desenvolvimento embrionário. Só ao final da quarta semana, então praticamente o primeiro mês é embrião. Então o primeiro mês de gestação é embrião. A partir do segundo mês até o nascimento é um feto. Então, quatro primeiras semanas, embrião, depois feto. A gente acaba dando mais ênfase aqui ao embrião, né, a parte da embriogênese, do que depois na parte do desenvolvimento do feto, porque o feto ele praticamente cresce, ele não modifica muita coisa, tá? Então a quarta semana o que acontece? O corpo vai tomar forma. Então o embrião ele vai realizar um dobramento aqui. Então aquela placa, o disco embrionário que está aqui, ó, lembra que ele está entre o âmino e o saco vitelino, esses dois balões que eu falei lá no comecinho, ele vai agora começar a dobrar. Tá, então ele era um chinelão, lembra do chinelão que eu falei? Chinelão havaiana, aqui ó, vou trocar aqui, pegar outra cor. Ele era isso aqui, tá? Achatado, tanto que aqui pelo corte você vê aqui, ó, como ele é achatado. Só agora na quarta semana, no começo da quarta semana, que ele começa o que? A se dobrar, tá? Como um papel, como vários papéis juntos, né? Assim, ó, que se dobram, várias folhas de papel que se dobram, tá? Então o embrião toma forma cilíndrica quando seus lados se dobram medialmente, como está no desenho aqui, tá? Erguendo o saco vitelino. O saco vitelino é o que está embaixo da amarelinha aqui, tá? Erguendo o saco vitelino, provocando a sua profusão na cavidade amniótica, tá? Então é como ele entrando na cavidade do âmino amniótico. Esse processo assemelha a dobrar 3 folhas de papel empilhadas em um tubo, como eu falei. Pegar 3 folhas e envolver em um tubo. Ao mesmo tempo, as regiões da cabeça e da cauda dobram-se para baixo. Então aqui você já vê que tem uma cabecinha aqui, né? Começa a formar um dobramento numa cabeça e dá uma caudinha aqui. Isso aqui já começa a tomar um formato, né? Essa coisa aqui que era um aglomerado de células começa a parecer mais um ser humano. O disco embrionário forma um bojo, aqui o disco bojo, parecendo aquele bojo de sutiã. Ele forma um bojo ascendente porque está crescendo muito mais rápido que o saco vitelínico.
tá? Então, por isso que ele vai formar um bojo. Então, essa região da cabeça e da cauda, ela cresce muito mais rápido que o saco vitelino. Daí ele faz isso aqui. Sua dobra lateral provocada pelo rápido crescimento dos somitos, que são isso daqui, essas estruturinhas aqui. Em consequência dessas dobras, o embrião adquire uma forma de um girino. Então você vê que aqui ele está parecendo um girinozinho aqui, com a cabecinha e uma caudinha longa aqui, tá? Isso também, se você pegar o desenvolvimento de uma ave, de um anfíbio, de um réptil, de qualquer outro mamífero, é tudo muito parecido até esse momento. Tanto que se a gente colocar um de cada lado, você não sabe quem é quem ali. Você vê um de um rato, um embrião de um rato, um de um coelho, de um humano, é tudo muito parecido, tá? Até o nosso até parece o de um anuro, de um anfíbio. Então, à medida que o embrião se torna cilíndrico, ele confina uma parte tubular do saco vitelino, que é essa região aqui, ó. Tá, a parte vai formando como um tubinho ali, ele vai dobrando, vai forçando o saco vitelino a ficar mais tubular, e isso daí vai se chamar o intestino primitivo aqui, ó. Tá vendo? Intestino primitivo. E futuras estruturas do tubo digestório e aparelho respiratório vão ser formadas aqui. O embrião permanece preso ao saco vitelino abaixo por meio de um ducto localizado no umbigo. Então é aqui que vai começar a surgir o futuro cordão umbilical, né? Esse ducto começa a fazer parte, vai passar a fazer parte do cordão umbilical. No 18º dia, lá no finalzinho já, o plano corporal humano básico foi alcançado. Então você pega aquele girinozinho ali, tá? Você vê novamente, ó, azul ectoderma, vermelho e rosa, tem tanto vermelho quanto rosa mesoderma, e endoderma em amarelo, continua do mesmo jeito. Aqui a gente faz um corte transversal aqui, e para vocês verem como é o plano. Então, se a gente comparar um corte transversal do tronco de um embrião de um mês de idade com o corte transversal de um adulto, é isso daqui, ó. Analisem. Vou dar um minutinho para vocês analisar essas duas figuras aqui. Vocês viram? Então aqui, ó, olha como você vê como que já tem muita semelhança. A gente tem um intestino aqui de um corpo de um adulto, né? Aqui o revestimento interno aqui do intestino, o endoderma. Aqui nós temos o rim, os botões, as partes aqui onde serão os rins, a coluna, tubo neural, onde vai estar a coluna, a espinha. Já está muito parecido. Vocês estão vendo como parece já? Então nesse momento já tem uma semelhança muito grande. Eu só vejo esse quadro aqui, se vocês olhar lá no livro, ele vai estar lá para vocês olhar, para vocês relembrar. É muito interessante, isso é um resumo, né? Como o que o ectoderma ele origina, né? Aqui em azul, o que o mesoderma, esse esquema é muito bom. O que o mesoderma origina, tá? Em vermelho e rosa, e o que o endoderma vai originar. Isso daqui é interessantíssimo para vocês relembrar, tá? É um resumão. Então, finalizando aqui a nossa aula, tá? Eu vou falar rapidinho então dos derivados do ectoderma, do endoderma e do mesoderma. Então, os derivados do ectoderma, eles vão se transformar
no encéfalo, na medula espinhal e na pele primordial, tá? E essa pele primordial, ela dá origem aqui a pelo, a unhas e a glândulas, tá? E essas glândulas, quais são? As glândulas sudoríferas e as glândulas oleosas, tá? Aquelas chamadas glândulas sebáceas. Os derivados do endoderma vão se transformar em revestimento epitelial do intestino. Então a parte interna lá do intestino, do tubo intestinal, e seus derivados. Quais são esses derivados? São as glândulas anexas, tá? Também o endoderma vai se transformar num tubo respiratório, um tubo digestório, tá? E na bexiga urinária, tá? No revestimento interno, tá? Não no tubo em si, o epitélio. Também vai se transformar nas glândulas que vão estar adjacentes aí, né, ao respiratório digestório, como a tireoide, o timo, as glândulas parótidas da faringe aqui, o fígado e o pâncreas, que está intimamente ligado ao digestório. Os derivados da mesoderma já são em maior número, né? Nós temos mesoderma da notocorda. O que a notocorda origina? Vai originar a coluna vertebral, tá? Uma parte importante da coluna vertebral, a notocorda. Os somitos, o mesoderma segmentado vai dar origem aos somitos, que vão se dividir em 3. Um deles é o esclerótomo, tá? Que se transforma nas vértebras e costela. Outro é o dermátomo, que vai dar origem à pele na parte dorsal, a pele das costas, né? Na verdade, a parte da derme, da pele. O miótomo, que vai dar origem à parte do músculo, tá? Isso ainda dentro do mesoderma segmentado, tá? Vai dar origem à musculatura da parede do tronco e os botões, que são estruturinhas ali, no início parecem 2 botõezinhos que vão crescendo para formar os membros. E ele dá origem a esses botões e vai dar origem aos músculos dos membros, né, das pernas e dos braços. O mesoderma não segmentado vai se dividir em mesoderma esplânico e mesoderma somático. No caso do mesoderma esplânico, ele origina a parede inteira do tubo digestório, tá? E respiratório. Vai originar o coração e a maioria dos vasos. E o mesoderma somático, ainda dentro do não segmentado, dá origem à camada dérmica da pele da região ventral e dos membros. Ele vai formar os ossos dos membros, os ligamentos e a derme, tá? Isso daí é o final do desenvolvimento embrionário, tá bom, pessoal? Obrigado, espero que vocês participem da aula para a gente discutir um pouco disso aqui, tá?